Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla e estou aqui para mais uma aula de matemática. Então, hoje a aula de número 17 e vamos trabalhar um pouquinho com o sistema de numeração decimal. Então, vamos lembrar os materiais que nós precisamos? Vocês já sabem, mas vamos lembrar para hoje, então. Precisamos do caderno para as anotações de vocês. Hoje vamos precisar de 3 folhas. Se você tiver folha de papel sulfite, é melhor, mas se não, qualquer folha que você tenha lá maiorzinha. Precisamos de tesoura também para cortar depois. Lápis, borracha e régua. Então, esses são os materiais para hoje. Tempinho para vocês se organizarem aí. Ok, crianças? Conseguiram organizar os materiais? Vamos relembrar agora um pouquinho a aula anterior? Na aula anterior, vocês lembram que foi contada a história Abrindo Caminhos? Aquela história que falava de alguns personagens que abriram caminhos pelos oceanos, pelos mares, teve até pelo ar, lembram-se? E aí, depois da história, foi trabalhado com vocês um pouquinho sobre localização e movimentação no espaço. Vocês fizeram o jogo da velha, né, de localização, e vocês puderam localizar alguns pontos lá no joguinho de vocês. Depois disso, vocês fizeram algumas atividades sobre a movimentação, então sabendo localizar, né? Como saber localizar. E aí, então, tiveram uma tarefinha. Vamos conferir a tarefinha, então. Vocês deveriam desenhar uma estrela no quadradinho 4D. Depois, uma lua 3 casas acima da estrela. Depois, localizar o ponto 1G e desenhar um círculo e pintá-lo de amarelo. Depois, 4 casas para baixo do círculo, fazer uma flor. E depois, no quadradinho 7C, fazer uma maçã. Conseguiram? Ficou parecido com o que está na tela? Ok? Então, vamos lá. Para hoje, então, o que teremos? Olha lá. Vamos ter a leitura de um livro, de uma parte do livro A Revolta dos Números. A autora é Odete Barros Motti. Então, vamos à leitura. Chovia e os números do caderno de matemática de Júlia estavam cansados de ficar trancados na gaveta. Faz uma semana que ela não vai à escola porque está com gripe. Puxa, já não aguento mais, reclama o 1. Viver sempre na frente, puxando fila como soldado, todo mundo me seguindo, um atrás do outro. Também não quero continuar sendo o segundo, sempre atrás de você. Quero ao menos uma vez ser o primeiro, diz o 2. Ué, bem que vocês estão com razão. Quem sabe se é por isso que ando nervoso. 5, sempre 5, com este bumbum tão grande. Acho bonito o 4, parece uma cadeira de pernas pro ar. Até parece artista de circo. Sabem o que mais? Pois vamos fazer uma revolução, propõe o 3. Será que dá certo? Pergunta o 0, que estava ali perto, dormindo todo enroladinho. Se der, deu. Se não der, não deu. Cada um que faça como quiser. Independência ou morte, gritou o 8, tão gordinho, sempre espremido entre o 7 e a carona do 9. Mas, ia falando outra vez o 0. Psiu, você aí, fique quietinho, tá? Nem número você é, agora querendo dar ordens? Quer ver o 0 ficar bravo? É dizer que ele não é número. E o 1 tem muita implicância com ele. Está bem, nada de brigas. Cada um que faça como achar melhor. Não foi preciso segundo aviso. Cada número saiu do seu lugar e foi conversar com os outros companheiros que viviam distantes. Assim, fazia tempo que um desejava perguntar aos 7 se eles eram parentes.
Nós somos meio parecidos, só que você tem um nariz mais comprido do que o meu. É mesmo, eu já tinha notado isso. Mas a gente mal tem tempo de conversar, é só trabalhar. O 9 brincou com o 6. Como vai você, meu gêmeo de pernas para cima? Oi, então você não sabe que sou de circo? A brincadeira estava tão animada e gostosa que não notaram as horas passarem. Como a tarde estava bonita e quente, Júlia logo melhorou. Levantou-se e foi fazer as lições. Então, gostaram da nossa leitura de hoje? Será que vocês acham que os números podem ficar trocando de lugar, assim como nessa revolução que eles queriam fazer? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Enquanto isso, vamos relembrar algumas características do nosso sistema de numeração decimal? Lembram-se dele? Nós já trabalhamos esse ano com ele. Então, nós temos lá 10 símbolos. Vocês lembram quais são? Vamos lá então, lembrando. Tenho certeza que vocês sabem. Então, olha lá. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os nossos símbolos. Eles estavam na nossa história também. Esses símbolos são chamados muitas vezes de algarismos, né? E aí, o lugar que cada algarismo ocupa quando nós formamos um número, ou quando nós compomos um número, ele é denominado de ordem. Então, quando nós compomos, por exemplo, o número 235, cada algarismo tem um lugar, e esse lugar é chamado de ordem. Cada grupo de 3 ordens vai formar uma classe. Continuando. Cada grupo de 3 ordens forma uma classe numérica. Lembram-se delas? Vocês já viram algumas. Por exemplo, a classe das unidades simples, a classe das unidades de milhar e assim por diante. E nós vamos ampliar um pouquinho este ano. Então, vamos lá para a nossa tarefa. Agora, vocês vão lá no caderno de vocês, colocar a data, o nome da nossa aula de hoje, que é Sistema de Numeração Decimal, e vão responder aqui comigo. Ó. Pensem um pouquinho lá. Usando esses 4 algarismos e sem poder repeti-los. Então, usando o 5, o 4, o 2 e o 8, vocês vão ter a tarefa de escrever o maior número possível com eles, sem repeti-lo. Então, um número de 4 ordens, sem repetir nenhum algarismo. Vamos lá? Tempinho para vocês. Tudo certo? Conseguiram fazer? Vamos lá então verificar. Então olha lá, usando os números 5, 4, 2 e 8, sem repetir e usando esses 4 algarismos, nós devemos formar o maior número possível. Então vamos pensar do jeito que está aqui, ó. 5.428, será que é o maior? Não, né? Então vamos tentar mudar aqui de lugar, ó. 4.528, não, né? Bom, vou tentar pôr um número maior, ó. 8.452. Será que não dá para ser maior ainda? Vamos pensar. Olha lá, ó. Vou trocar aqui, ó. 8.542. Será que é essa a resposta? Vamos lá? Olha lá. Já tinha uma dica lá, né? Olha lá, ó. Número 8 por primeiro. Depois o algarismo 5, 4 e 2. Formamos, então,
o número 8.542. Esse é o maior possível com estes algarismos. Tranquilo, né? Então, vamos agora adiante. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com o sistema de numeração decimal. E para isso nós vamos construir as fichas escalonadas. Nós vamos fazer juntos. Então, agora sim, nós vamos precisar das folhas para a gente poder fazer as nossas fichas. Então, eu vou pedir que vocês peguem a sua folhinha lá e nós vamos dobrar. Então, nesse momento, nós vamos só fazer dobraduras. Então, a primeira coisa, vamos dobrar ao meio a nossa folha. Uma folhinha só, dobrei ao meio. Tudo certo? Marquei direitinho. Novamente, vou dobrar ao meio, olha. Dobrei ao meio e vou, ó lá, pontinha com pontinha, pra gente não deixar torta a nossa ficha depois de pronta. Então, ó lá. Pela terceira vez, olha, eu vou dobrar ao meio. E aí, vai ficar, ó, dobradinho, pequenininho, ó. Ó, dobrei pontinha com pontinha e marco para eu ter as marquinhas lá prontas. Agora eu vou desdobrar. Ó lá. Desdobrando, nós vamos ter 8 partes. E agora nós vamos usar a régua e o lápis para marcar essas 8 partes. Então, olha lá. Vamos lá. Onde tem a marca, você vai passar o traço com a régua e com o seu lápis. Ó lá. Vamos ter 8 marcações aqui, 8 espaços, para que depois a gente possa continuar. Então, olha lá, ó. Cuidado na hora de riscar a sua ficha, para não entortar, porque a gente precisará depois, quando ela estiver pronta, elas precisam estar praticamente do mesmo tamanho, porque nós vamos usar uma sobre a outra. Por isso que elas são chamadas escalonadas ou sobrepostas. Nós vamos colocar uma em cima da outra. Olha lá, ficou assim, certo? Agora nós vamos continuar. Agora no sentido contrário, olha, nós vamos dobrar ao meio, ó. Tá? Pontinha com pontinha, dobra e vai marcando, ó. Marquei, ó. Marquei, dobrei ao meio, certo? Agora mais uma vez, ao meio, novamente. Olha lá, ficou menor. E agora, novamente, mais uma vez vou dobrar ao meio. Ó, estão vendo os traços que eu fiz? Já estão aqui aparecendo, né? As nossas fichas ficarão prontas a partir dessas dobraduras. Então, olha lá. Agora eu vou desdobrar. Olha lá. E agora, onde eu tenho as novas marcas, eu vou de novo traçar aqui com a minha régua e com o lápis, ó lá. Vou traçar retas, tomando cuidado para não entortar, né? Tem que fazer com bastante atenção. Olha lá. Passando o traço aqui bem visível para depois vocês entenderem que depois nós vamos ter que escrever ainda a nossa ficha. Agora ela está só sendo feita. Mais tarde a gente precisa escrever os números aqui nas fichas. Olha lá, ficou assim a nossa primeira folha. Tudo bem? Nós vamos fazer agora a segunda folha. Mesma coisa, então eu peguei a nova folha aqui, ó. Vou dobrar ao meio, cuidado lá, ó, com bastante cuidado, pontinha com pontinha. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, ó. Dobrei ao meio. Vou dobrar ao meio novamente, como na primeira, ó. Ó lá, segunda dobra ao meio. E agora vou para a terceira dobra ao meio. Certo? Ó lá. Lembram o que a gente tem que fazer agora? Tudo dobradinho, eu vou abrir e depois de aberta vou fazer as marcações. Então, vou traçar as minhas linhas aqui, ó. Nós temos novamente 8 espaços aqui para traçar. Então, olha lá. Pega o seu lápis, a sua régua e vai traçando. Olha lá. Mais um. E
o último aqui, ó. Sempre com bastante atenção para ficar tudo certo. Ó lá, conseguimos. Vamos agora para a próxima, no sentido contrário agora, ó. Vamos lá, ao meio, ó lá, pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha, marca. Ó lá, marquei. Vamos novamente, ao meio. Pontinha com pontinha. Meu aqui deu problema, ó. Vou ajeitar. Escapou. Ó lá. Dobrei ao meio. Vou cuidar com a pontinha para ele não escapar de novo. Ao meio. E agora, por último, novamente ao meio. E agora, lembram o que nós temos que fazer? É a segunda folha. O que nós vamos fazer? Abrir e vamos fazer nossas marcações com a régua. Régua e lápis. Então, vamos lá. Ó lá. Marcando. Vocês vão ter 3 folhas quadriculadas. E depois nós vamos escrever as fichas nesses quadrinhos. Então, tem que estar bem organizadinho esse quadrinho. E agora, ó lá, acabando a segunda folha, ainda falta uma folha. Vamos lá? Só que agora vocês já viram 2 vezes, né? Eu já fiz a primeira, já fiz a segunda. Então agora nós vamos lembrando aqui no telão. Vamos lá. Então, ó lá, agora nós vamos para a nossa terceira folha. Lembrando então, o que eu tenho que fazer? Primeiro dobramos a folha ao meio, no sentido que está mostrando ali na tela. Depois dobramos ao meio novamente e mais uma vez. Lembram? Dobra ao meio, pontinha com pontinha. Novamente dobra ao meio, cuidado com as pontinhas. E uma terceira vez dobrei ao meio. Deu tempo? Fizeram aí? Depois dessas 3 dobras eu vou abrir. Depois que eu abro, usar a régua e o lápis para fazer o traço onde eu marquei as dobras. Lembram? Olha lá, vai ficar assim, né? Com as listras ali. Por enquanto ainda não tá quadriculado. Por último, olha lá, já fiz no sentido horizontal, agora vamos trocar. Então, agora eu vou dobrar no sentido contrário, novamente, dobrando ao meio novamente, e uma terceira vez eu vou dobrar ao meio. Lembram? Então, 3 vezes eu dobrei ao meio no sentido contrário. E aí, depois que eu dobrei as 3 vezes, o que eu faço? Abro e traço as minhas retas novamente. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês terminarem aí em casa. Então, tempinho para vocês. Tudo certo? Terminaram as folhas? Olha lá, agora nós temos 3 aqui, ó. Então, agora nós vamos para o nosso registro numérico. Lembra que eu falei? Nós temos que escrever agora as nossas fichas. Então, olha lá na tela. Nós vamos começar pela dezena de milhar. Então, nós vamos começar com 10.000. Mas nós temos que usar a folha neste sentido, tá? Porque nós temos que usar bem, porque tem muita ficha para fazer. Então, vamos lá. Começamos aqui, olha, pelo 10.000. Então, vamos lá. Tá lá na tela, vocês podem olhar e copiar. Olha lá, fiz o 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, vão fazendo junto comigo aí.
60.000, 70.000, 80.000. Acabou minha folha. E agora? Olha lá. Deixo ela aqui do ladinho e vou pegar a próxima. 90.000 vai ficar aqui em cima, tá? Então, vamos lá. 90.000. Terminamos as dezenas de milhar. Agora, nós vamos recortar a folha aqui, ó. Tá vendo que ficou a dezena de milhar aqui e sobrou aqui? Nós vamos recortar, porque depois nós vamos utilizar essa parte que sobra. Então, eu vou recortar e deixar separadinha para depois. Então, olha lá. Recortei aqui. E aqui, para que a gente não se engane, nós vamos recortar só o 90.000. Olha lá. Vou recortar aqui, ó. Esse cantinho que sobra, eu também vou recortar, ó. Recorto aqui, ó, e deixo aqui junto, porque depois nós vamos usar. Então, agora, nós vamos continuar cortando ali, ó. E ela vai ficar toda separadinha, ó. Tá vendo? Aqui o 90.000 já está separadinho, mas eu preciso separar as outras dezenas de milhar. Então, olha lá. A gente pode recortar e deixar aqui do ladinho, ó. Certo? Vamos lá. Recortem lá e cuidado para não errar. Olha lá. Falta 60.000, ó. Separei os 60.000 e agora vou separar 70.000 e 80.000. Ok? Vamos para a próxima, então. Olha lá. Agora vamos para as unidades de milhar. Olha lá. Sabe essa folha que sobrou aqui que nós tiramos o 90.000? Nós vamos continuar aqui. Então, nós vamos começar aqui com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Opa, faltou aqui espaço, né? Sabe o que nós vamos fazer? Olha lá. Nós vamos cortar aqui, ó. Para não nos enganarmos, ó. Nós vamos cortar aqui. E essa lateralzinha aqui, ó, nós podemos fazer 8 e 9.000. Então, vamos lá. 8.000, 9.000. E agora, vamos separá-los, ó. Olha lá, vamos separar aqui, ó. Sobrou, vou guardar para depois. Olha lá. E aqui eu separo. Olha lá. Separei as minhas fichas. Olha lá. Vou separar todas as fichas que eu acabei de fazer. Com cuidado para não errar, pessoal. Olha lá, ó. Vamos separar. Olha lá, separando o 1.000 e o 2.000. Olha lá, separei todas. Olha lá, vamos relembrar lá, ó. Então, passei a tesoura lá, tirei o pedacinho, continuei a escrever o 8.000 e o 9.000, recortei novamente e separei e ficou dessa forma. Tudo certo aí? Então, vamos continuar. Agora, lembram-se aquela partezinha que sobrou da dezena de milhar? Ó, então eu vou pegar esta parte agora e fazer as centenas. Então, vamos lá. Começando pelo 100. Então, 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800 e aqui neste pedacinho o 900. Olha lá, meu 900 já está separado, né? Então agora vou separar os outros, ó. Vou separar o 100, o 200, olha lá, separando 300, separando 400, olha lá, separando cada um deles, olha. Separei todas as minhas centenas, então vou deixar elas aqui do meu ladinho. E agora, vamos lá pro próximo, ó, as dezenas. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Lembram que sobrou esse pedacinho? Nós vamos separar esses dois pedacinhos, ó. Ó lá. Separamos aqui bem no meio, ó. E vamos fazer as dezenas aqui. Então, olha lá. Vou começar pelo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E agora, olha lá como é que tem que ficar. Vou passar minha tesoura. Olha lá, vou separar minhas dezenas. Então, separando 10, 20, 30, 40 e 50. Agora venho pra cá, ó. Vou separar os 60, 70, 80 e separei o 90 e sobrou mais um pedacinho. Segura lá, guarda o pedacinho. Olha lá, e vou deixar minhas dezenas aqui. Olha lá. Agora, o que que tá faltando? Lembram o que que tá faltando? As unidades. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar esta folha aqui que sobrou e vamos colocar as unidades aqui em cima. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, faltou. Eu vou aproveitar esse cantinho aqui, ó. 8 e vou pegar o 9 aqui. Olha lá. E depois vou separá-los. Vou separá-los. Olha lá. Lembram lá, ó? Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Tesourinha neles, ó. Vou separar aqui o meu 9. Esse aqui eu vou guardar. E vou separar aqui, ó. Essa parte eu deixo aqui por enquanto, ó lá. E vamos separar as unidades, ó lá. Separei o 8, 7, 6, 5, 4, 3, o 2 e o 1. E, olha lá, tem que ficar separado como está aí na sua tela, certo? Agora nós já temos nosso material pronto, correto? Então, vamos lá. Material pronto. Então, esse material se chama fichas sobrepostas ou fichas escalonadas, tá? Vocês já recortaram tudinho. E agora que você já está com o seu material pronto, tá vendo aqui que virou uma baguncinha na minha mesa? A sua deve estar parecida, né? Eu vou pedir para vocês agora uma coisa. Vocês vão pegar essas fichas e vocês vão separar do jeito que vocês acharem que devem. Poxa, eu acho legal de tal forma, outro acho... Vocês vão pensar em alguma forma para separar essas fichas. O que que vocês acham legal? Então, eu vou dar um tempinho para vocês separarem elas da forma que vocês acharem melhor. Tempinho para vocês.
Separaram? Do jeitinho que vocês acharam melhor? Então, olha lá. Eu separei aqui da forma que eu achei mais legal. Então, veja, eu separei as unidades, as dezenas, as centenas, as unidades de milhar e as dezenas de milhar. Mas a gente também poderia ter escolhido outras formas de separar. Vejam aí na tela. Né? Então, cada um... De repente, alguém quis separar todos que tivessem o algarismo 7, por exemplo, ou todos aqueles números que tivessem o algarismo 8. Cada um pensou de um jeito, e era bem essa ideia, que vocês trabalhassem um pouquinho para classificar as fichas. Mas agora nós vamos trabalhar com elas, então vamos lá. Agora tenham as fichas nas mãos de vocês, então, olhando para as fichas que vocês separaram, que vocês têm aí, vejam lá. Descubram qual é a que tem o menor valor e qual é a que tem o maior valor. Pensem lá, olhando nas fichas, qual que é a menor? Qual que tem o menor valor? Olha lá. Olha lá. Não é o 1? Não é a menor ficha que nós temos e que nós acabamos de construir? E agora, vamos pensar, se o 1 é o menor, qual será que foi o maior que nós construímos agora? Lembram? Olha lá, tem alguém falando que é o 90.000, né? Então, importante saber que a gente tem uma grande variedade aí para trabalhar com a numeração, né? Agora nós vamos observar algumas fichas de sobrepor. Então, eu quero que vocês olhem lá, ó. Eu tenho as fichas, olha lá, 200, olha lá, 200, o 3, o 4.000 e o 50. Olha por que a gente chama de ficha de sobrepor. Olha o que eu vou fazer com elas. Olha lá. Olha lá. Opa, faltou o 50. Vamos colocar ele aqui, ó. O que aconteceu aqui com essa minha ficha? Olha lá. Então, vamos lá ver qual era a atividade, ó. Qual número podemos compor com essas fichas aqui? Então, a gente poderia ter feito 4.000 mais 200 mais 50 e mais 3... Ou como eu acabei de fazer, a gente pega as fichas e olha lá, sobrepõe, ó, 4.000, depois o 200, depois o 50 e por último o 3. Que número nós compusemos? 4.253. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Olha lá. E com estas fichas agora, olhem lá. Com a ficha 1.000, 80, 30.000, 4 e 700. Qual número é possível compor? Pensem lá. Já sei que vocês já estão pensando, ó. E eu já deixei separadinho aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha ficha de 1.000, a ficha de 80, a ficha de 30.000, a ficha 4 e a ficha 700. E agora? Antes de sobrepor, vamos fazer de outra forma agora? Então, olha lá. A gente poderia fazer 30.000 mais 1.000 mais 700 mais 80 e mais o 4. Se eu pegar aqui, ó, vamos ver como é que fica? Olha lá. 30, coloco 1.000, daí coloco 700 em cima, o 80 e o 4. E agora eu vou ajeitar, olha lá. Que número nós fizemos? Olha lá, ó. Olha lá. 30.000... mais o 1.000, mais o 700, mais o 80 e mais o 4. Compusemos 31.784. Tranquilo? Tranquilinho, né? Vamos lá, então. Observe esse número, então. 3.402. Olha lá. Quais fichas foram usadas para compor esse número? Vocês conseguem descobrir? Vamos lá, eu já separei aqui. Vamos ver se vocês descobrem. Olha lá. Então, vou pôr um número aqui, viradinho para vocês. Que fichas será que estão na minha mão? Olha lá. Eu tenho o 2, tenho a ficha 400 e tenho a ficha 3.000. 3.402. Certo? Então, vamos lá. Olha lá, a ficha 3.402. Mas, professora, e aquele zero que está ali? Por que ele aparece ali se nos outros números não apareceu? Nós vamos tirar essa dúvida com o material dourado. Então, vamos ver aqui um pouquinho, ó. Vamos pegar aqui, ó, 3.000. Lembram?
Cada cubo grande vale 1000, então peguei 3. Agora eu vou pegar as placas. Quanto vale cada placa? 100, né? 100, 200, 300, 400. E agora eu pego 2. Então, olha lá, eu tenho as unidades de milhar completas aqui. Eu tenho também as centenas completas, estão vendo? E eu tenho as unidades soltinhas. Tem alguma dezena solta? Só a dezena? Não, né? Nós podemos ter as dezenas, vocês podem dizer que... Ai, mas aqui nós temos 10 dezenas. Temos, só que elas estão agrupadas. Eu não tenho nenhuma dezena solta. Então, nesse caso, o zero que aparece ali do 3.402 quer me dizer que na minha ordem da dezena, ela ficou vazia, porque eu não tenho dezenas soltas. Todas as dezenas que eu tenho nesse número estão agrupadas. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Agora, com as fichas de sobrepor, componha os seguintes números. Então, lá, eu quero que você utilize as fichas que vocês acabaram de construir para formar os números 18.045, 20.913 e o número 61.502. Isso utilizando as fichas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês usarem as fichas. Tempinho para vocês. Tudo bem, então? Vamos ver o que vocês procuraram lá? Então, vamos compor os números. Olha as fichas que vocês deveriam ter pego. Então, olha lá. Para formar o 18.045, nós deveríamos ter pego, olha lá, 5 unidades, o 40, e o 8.000 e o 10.000. Vocês fizeram isso? Tenho certeza, né? Então, vamos lá. 20.913, olha lá, 3 unidades, o 10, que é uma dezena, o 900, que são 9 centenas, e 20.000, ok? 61.502, então olha lá, 2 unidades, a ficha com os 500, outra ficha com 1.000 e a ficha de 60.000. Foi isso que vocês fizeram, né? Então vamos para o próximo. Para representar o número 7.777, quais as fichas de sobrepor nós utilizamos? Pensem lá um pouquinho. Olha lá. O que será que vocês utilizaram? Pensaram, né? Porque essa é fácil. Quanto vale cada um dos setes neste número? Então, vamos pensar quais as fichas que eu usei para pensar quanto que cada um deles vai valer. Então, olha lá. Vamos ver aqui no quadro, ó. Nós temos as ordens de cada um. Olha lá, na unidade nós temos 7. Então, quanto que esse algarismo vale? Aqui ele está valendo 7. Então, vamos pôr ele aqui, ó, embaixo da unidade. Aí nós teríamos a ficha 70, que ela está na ordem, este 7 está na ordem da dezena, então ela vale 70, ou 7 dezenas, né? Vamos pôr ela aqui, ó. A próxima, nós teríamos os 700, que está na ordem, o 7 está na ordem das centenas. Então, aqui ele vale 7 centenas ou 700 unidades, né? Então, vamos lá, ó. E por último, deixa eu colocar ele aqui no lugarzinho dele, ó lá. E por último, nós temos o 7 dos 7.000. Então, ele está na ordem da unidade de milhar. Então, são 7 unidades de milhar ou 7.000. Certo? Então, olhando lá nos slides, eram essas as fichas que vocês deveriam pegar para formar os 7.777. E quanto vale cada uma delas? Aqui nós já vimos, ok? Então, vamos lá. Tarefa de hoje para vocês, então.
Com os algarismos ali, ó, 5, 3, 7, 9 e o 0. Utilizando todos eles e sem repetir, eu quero que vocês escrevam o maior número que vocês puderem e o menor número possível. Então, ó, o maior e o menor só utilizando esses algarismos e sem repeti-los, ok? Então, vão ter um tempinho para copiar essa tarefa. Então, vamos lá, tempinho para vocês. Tudo certo? Conseguiram copiar a tarefa direitinho? Então agora é a hora do nosso quiz. Então vamos lá. Relembrar um pouquinho a aula de hoje. Na história que ouvimos hoje, quem que estava revoltado? Será que era uma menina? Será que era uma professora? Será que eram os números? Será que eram os livros? Uma dica para vocês. Quem era? Os números. Lembram-se? Vamos para o número 2. Como é denominado o material que confeccionamos nesta aula? Lembram-se que a gente riscou, dobrou, cortou? Será que eram fichas matemáticas? Será que eram fichas quadriculadas? Ou eram fichas escalonadas? Uma dica para vocês? Será que era ficha escalonada? Lembram? Fichas escalonadas, ou também posso encontrar com o nome de fichas de sobrepor. Tá? Então, número 3 agora. Usando estas fichas, olha lá, o 5, o 200, o 1000 e o 80, que número é possível compor? Será que com essas fichas eu vou compor 5.218? Ou será que com essas fichas eu vou compor 1.285? Ou será que eu vou compor 8.125? Qual desses é a resposta correta? Vocês já pensaram, né? Tá fácil, olha lá. 1.285. Tudo bem? Número 4, então. Usando estas fichas, 3.070, que número é possível compor? Será que seria possível compor 3.007, ou 3.070, ou 7.030? Ou será que 7.300? Qual é a composição correta utilizando essas fichas? Vamos lá. 3.070, né? Então agora vamos lembrar uma coisa. As fichas que nós preparamos hoje, as fichas escalonadas ou de sobrepor, serão utilizadas na próxima aula também. Então você deve guardá-las bem direitinho, ou deixa junto do seu caderno no meio, ou pega um saquinho e guarde dentro para você utilizar novamente. Tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima aula.